poderia ser meu filho, poderia ser seu irmão, sabe? E vamos pedir a Jesus que dê assistência necessária para ele, sabe? A gente não sabe o que passou, não devemos julgar, mas o que nós possamos é mandar a nossa energia de paz, né? De alegria para que essa criança tenha sido assistida. E se ele estiver aqui no nosso meio, que ele ouça essas palavras de, de paz e dos nossos pensamentos de aconchego para que ele possa sentir que está tudo bem. A assistência vai vir, que Jesus vai chegar, que os anjos vão cuidar dele. Tá? É Guilherme Nunes Leite. Guilherme Nunes Leite tem 22 anos de idade. Poderia ser o filho da gente, né? Mas então, meus irmãos, eu trouxe um teminha, eu só trouxe 4 slides hoje, tá? Eu vou falar sobre a desigualdade. Isso, nós estamos acompanhando um temas e aí apareceu para eu fazer esse, esse tópico aqui. E aí eu vou até tocar no assunto do suicídio, porque a gente falou, e o rapaz também, ele era, é, não gosto muito da palavra não, mas ele era gay também. E aí a gente fica pensando, né, por que isso tudo? Na sociedade de hoje, como diz o outro, sabe? Eu sou casado com um homem há 25 anos, e às vezes o que mais me tocou no processo mas é essa desigualdade também que nós vamos falar hoje, tá? Porque, na verdade, o que nós vamos falar é essa empatia, essa falta de amor que a sociedade tem, sabe? Isso não pode transgredir, sabe? É, a possibilidade de alguém viver uma vida sadia, tranquila, com respeito, com dignidade. Nós já passamos, nossos dramas internos são piores e ainda precisa ainda mais de alguma coisa para causar esse desamor, esse descontentamento, no ponto de tirar a vida. Então, isso tudo eu acho que a sociedade, a gente, como um todo, a gente deveria estar pensando nisso, tá? Então, Guilherme, onde é que você estiver, meu irmão, ouça as nossas orações, sabe? E não fica na sombra, vai para a luz, você vai ter o suporte necessário, tá? Então, nós vamos falar aqui, então, desigualdade. Eu vou estar falando, eu fiz a minha, são 4 slides só. Eu vou estar falando, eu vou estar alternando entre o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E a primeira parte aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, sabe? E aí pergunta-se, aí eu vou ler com vocês e eu quero depois os comentários de vocês, tá? Ó, a desigualdade das riquezas é um problema que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. Isso, para mim, eu falo aqui o dia inteiro só dessas duas aqui, porque é importante que nós tenhamos essa visão da vida espiritual, sabe? Então, essas coisas que a gente vê acontecendo no dia a dia, no nosso meio, na nossa casa, é porque a gente, às vezes, as pessoas que nos rodeiam ainda não têm essa visão. Então, qual que seria talvez a nossa missão raiz? Né? Qual que seria a minha missão missionária? Porque todos nós temos essa missão. E eu estou vendo muito ainda gente falando de muitas outras coisas, de muitas igrejas, mas estamos largando o básico, sabe? Que é a reencarnação. A sociedade ignora isso. Então, aqui, a desigualdade das riquezas é um problema, é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que considere apenas a vida atual. Nós vemos numa sociedade hoje em dia que às vezes ainda não, não aceita por completo essa vida futura, sabe? Mas e às vezes a gente limita a nossa capacidade de pensar. É por isso que esse tema de desigualdade vem à tona, porque nós estamos querendo resolver um problema que não somos nós, não é nosso. Se eu, nós somos tudo da turma dos baixinhos, não sei se vocês perceberam que nós somos tudo baixinhos aqui, né? Tudo bonitinho, sabe? Então, até o nosso tamanho, a nossa forma, nós escolhemos. Foi com muito carinho que desenvolveu o modelo. Mas antes que eu vá lá, é importante que nós consigamos transmitir essa mensagem da vida futura. Eu gosto muito que o Márcio fala, que às vezes ele fala assim, ó, a religião dos espíritos é
tá? É dos espíritos, não a minha. Nós temos que perceber que toda essa desigualdade que às vezes a gente quer, não é nós que vamos resolver isso. É uma falta de uma consciência, de uma lucidez melhor, para um mundo melhor, sabe? E acontece todo dia na nossa casa, no nosso quintal, sabe? E aí vou continuar aqui lendo aqui, sabe? A primeira questão que se apresenta é: por que não são igualmente ricos todos os homens? Então, aí agora vamos olhar o valor da sociedade. O que é riqueza, né? Nós viemos todos para cá, nós estamos todos nos Estados Unidos, tem a turma do Brasil e temos nós aqui dos Estados Unidos. Mas a gente que está aqui, todos nós, de uma certa forma, nós somos extremamente materialistas. Porque nós estamos numa sociedade onde a prioridade aqui é trabalho. A gente pouco descansa, né, Kátia? Descansa melhor. Não é? Então aí, mas essa é a forma de falar. Não sei. Mas aí, olha para você ver, a gente vem aqui porque com os fins de financeiros, de uma certa forma. Certo? Mas aqui, e infelizmente, quando esse texto foi escrito, falou da desigualdade, porque na Idade Média era muito grande. A animalidade do homem era muito mais florescente do que é hoje, certo? Então, quer dizer que nós já começamos a entender que a riqueza são os básicos do espiritismo, que eu acho, são as máximas do espiritismo. Quando você vai falar de desigualdade, você vai falar de reencarnação e a conexão com o mundo espiritual. Nós não podemos deixar de falar, nós não temos como falar de desigualdade se nós não falarmos de reencarnação. Não tem como. Tá? Então, aí é para a gente começar a trazer essa ideia agora, sabe? Riqueza não é bens materiais. Não é. São os dons da alma. São os dons, são os nossos... Não vou nem falar das nossas emoções, mas são os nossos talentos que nós temos. Sabe, nós temos, cada um de nós, temos tanta coisa para oferecer, menos dinheiro, tá? Mas a gente tem muita coisa para oferecer. Às vezes a gente não percebe, porque a gente, às vezes, pensa que essa riqueza é dinheiro, mas na verdade não é dinheiro. Tá? Então, aqui, aí fala, porque não são igualmente ricos, a pergunta, né? Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, porque não serem igual. Por não serem igualmente inteligentes, né? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha para você ver aqui. Aí a gente dá uma ideia. Eu vou pedir para o Paca mandar essas coisas aqui. Acho que talvez essa. Eu não estou conseguindo ler na tela aqui. Apagou tudo. Não pode deixar aparecer esses dias. Assim mesmo. Aí. Ficou, dá para ouvir? Nossa, tá ótimo. Dá pra ver. Eu vou pedir para fechar aquela janela, o branco da janela. O reflexo o reflexo da janela está me atrapalhando. Quer dizer, pode deixar entrar o sol aqui, mas ela vai passar por lá. Obrigado, Ruth. Aí, isso. Agora sim. Agora pode acender a luz, por favor. Aí sim, agora não tem aquela claridade mais. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. Então, esse aqui são as instruções dos Espíritos, tá? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, não são por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar. Essa palavra sóbrios e previdentes, olha que interessante. Sóbrio, eu acho que é uma questão de luminosidade, porque quando você está embriagado, você não vê com clareza. Então, se o homem conseguisse enxergar com clareza os seus valores, você já imaginou, aí a gente aqui na espiritualidade, na nossa já que já temos essa ideia de encarnação, por exemplo, da Paula. Quantas encarnações que a Paula já passou, que a Jane já passou, que a Fernanda já passou. Olha o valor nosso. Não foi fácil para chegar aqui, para estar aqui. Então, essas
sobriety, né? Sobriedade, sabe? Essa lucidez que essa palavra significa é para que te dê uma luminosidade maior, para que você possa enxergar realmente o valor da vida. É o que nós... E aí, a outra pergunta lá tem lá, são realmente inteligentes, sóbrios e previdentes para conservar. Olha o estado de conservação que tem que ter, sabe? Porque muitas vezes a gente reclama, ai, que eu vim nesse corpo, que eu nasci com essa doença, assim. Ser previdente é você ter a sensibilidade mediúnica da intuição. A gente não percebe isso. Nós somos intuídos, os nossos amados espirituais, os nossos mentores, os nossos guardiões, sempre nos falando com carinho, com amor. E então, essa previdência aqui é a capacidade de você evitar de ir, sabe? Essa de conservar. Conservar o quê? Conservar o que é natural seu. Nós viemos aqui com um corpo perfeitinho, com um esqueleto perfeito, para que a gente possa conseguir completar essa reencarnação. E essa previdentes para conservar é que nós, quando estamos na embriaguez da vida, quando os bens materiais nos embriaga, eu não consigo ver a irmã maravilhosa que eu tenho na Cátia. Eu não consigo ver a mãe maravilhosa que a Ruth é, a irmã maravilhosa que a Jane é. E às vezes a gente não consegue ver uma criança linda, maravilhosa que se suicidou, que às vezes poderíamos ter feito alguma coisa. Porque quando ele veio para cá, quando nós viemos para cá, nós temos até a quantidade de anos que a gente tem para fazer, sabe? Eu sei que todo mundo vai na hora certa e que Jesus permitiu, tá? Mas às vezes a gente vai para a hora errada, sabe? Então, tipo assim, esse preservar, sabe? Ele é coletivo, meus irmãos. Não é só eu conservar, sabe? Quando a gente vê a natureza, nós aqui, por que doeu tanto no meu coração essa semana do rapaz aí? Eu nem conhecia o rapaz. Mas por quê? É uma criança que de repente você poderia ter dado um abraço, sabe? E quantas pessoas que passam em nosso dia, todo dia que a gente ignora. Porque a gente não está preservando, nós estamos sóbrios, nem sóbrios, nós não somos, a palavra é sóbrio, né? Quer dizer, nós não estamos com esse despertar ainda, certo? Então, são coisas que a gente tem que começar a colocar no coração da gente e deixar. Não, nós precisamos estar mais alerta a tudo. Não é a minha vida sozinho que conta, sabe? Então, aí, continuando aqui, sabe? Aí fala, previdentes para conservar. E aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Olha para você ver, isso aqui é uma orientação dos espíritos elevados, né? E eles falando, mesmo se distribuísse toda a riqueza, não dava. Agora ele falou uma coisa, riqueza, né? Talvez é o que a gente estava no momento pensando, dinheiro, sabe? Porque as fontes naturais do universo, elas são infinitas. E se a gente alinhar ali, certo? A gente não vai faltar o que nós precisamos. Está muito claro, sabe? Agora, o que mais me chamou aqui também nessa partida aqui, nesse ponto aqui todinho daqui, é a palavra equilíbrio. Em pouco tempo se desfeito. Porque quando eu estava lendo essa instruções dos espíritos aqui, sabe? Ele está querendo colocar no nosso coração que essa fé, essa coragem, essa confiança nesse sistema materialista não é nada. Entendeu? Essa materialidade, nós funcionamos com medo, né, de tudo, né? Aqui essa instrução dos espíritos está falando assim, olha, meu filho, esquece desse negócio de materialidade. Começa devagarzinho a dar valor às coisas que têm valor, para que você possa ter lucidez, né? Para que você possa ajudar a preservar o planeta, a preservar a minha vida, o meu corpo, para que eu possa viver os dias que eu tenho que viver aqui, trazendo a função necessária. Qual que é a minha função?
né? Qual que é a função? Eu quero ser um Chico de Xavier? Eu quero... Não, que a minha função seja o quê? Que eu viva mais feliz. Que eu... Pode falar. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, né? Eu renunciei a um monte de coisa para justamente ter maior qualidade de vida. Esse foi o ponto-chave. A gente ficou pensando, não foi? A filha da Raiz, a filha da Ruth está me ajudando muito. E ela está sendo um ponto-chave para minha ajuda para preservar o meu corpo. Não é sobre dinheiro. E é exatamente essa resposta que você está me dando. Até gratidão, viu? Que é um direcionamento que eu falo, estou fazendo correto. Então, assim, preservar a integridade própria, e não tem preço. Eu consigo descansar melhor, eu consigo ter maior lucidez. De verdade. Gratidão. Kátia, engraçado que você falou e agora, sabe? Nós não percebemos isso, sabe? Mas o seu dom e o seu patrimônio mais valioso é o seu corpo. E muitas vezes nós deixamos, nós pulamos porque nós damos, não é que, porque à medida que você fica nessa ansiosidade, porque eu quero, eu preciso, esse desgaste energético, você está machucando o seu corpo. Vai vir doenças, vai vir falta de preservação do corpo, sabe? Então, aqui, essa instrução dos Espíritos está sendo muito clara para que a gente, num certo ponto, a gente passe a dar valor que tem valor realmente. A gente não pode estar... É tão bom estar com amigos, sabe? E o detalhe, quando você passa a despreocupar desse mundo material e que você começa na preservação do corpo, do seu espírito, você começa a atrair coisas melhores. Você vai perceber que porque não tem riqueza maior do que a amizade e família, tá? Então, aí, à medida que você começa a se valorizar, a dar valor próximo, dar valor em casa, o lar da gente, você começa a perceber que você começa a ficar mais calmo, sabe? E você, automaticamente, você começa a atrair coisas melhores. Porque o universo não tem fim. Nunca preocupa se vai faltar. Se você conectar na elegância de Jesus, na elegância do universo, não falta. Nem para você, nem para os seus filhos, sabe? E que a gente possa, todos nós, termos uma vida tranquila. Não, você me lembrou também, eu acho interessante aquela parte que você colocou ali, igualmente inteligentes, ativos e laboriosos. Quando eu estava no Brasil, eu tinha um amigo que ele era casado, Marcelino, o nome dele, e ele era casado, ganhava salário mínimo, já tinha casa própria, toda mobiliada, tinha equipamento de som, assim, que super especial, enquanto outros do mesmo nível estavam devendo agiota, não sei o quê, porque não sabiam. Então, esse cuidado com tudo, com o nosso corpo, com a nossa saúde, para planejar o que onde é que o nosso dinheiro está indo, a administração de onde está ganhando, aonde está indo, tirar um pouquinho para relaxar, igual já foi comentado aqui, para poder fazer um passeio. Talvez é uma coisa assim, o Raul Teixeira até falava, vamos jantar fora, eles põem a mesa do lado de fora e jantam do lado de fora. Isso aí. Não dá para poder ir no restaurante, mas põe a mesa do lado de fora e janta. Organizar a vida e saber os recursos que tem, isso é muito importante. Muito bom. Se você fecha os olhos para isso aí, faz o que você quer, aí você vai ter que lidar com as consequências. E a tendência das pessoas que chegam aqui é exatamente diferente, né? O contrário. Querer com dinheiro, porque é um país de oportunidade. E por isso que adoece o suicídio, porque nunca é inteiramente para a nossa alma o que a gente precisa, que é o ter, em vez de ser. Então, eu percebo que se a gente não virar essa chavinha, vai dar ruim. Em algum momento vai existir a cobrança. E também é o seguinte, a gente, estamos falando aqui de desigualdade, nós chegamos num país onde a gente não fala a língua. Nós somos estrangeiros aqui. Sabe? Você, por mais que você não queira, você deixou a sua essência lá para trás. Nós temos que readaptar. Tem um motivo para isso, eu penso que está na nossa programação espiritual, mas é um momento de muita firmeza. E atenção, e atenção, sabe? Porque eu sei que no mundo espiritual tem essa troca, sempre tem um motivo, nada acontece por acaso, mas a gente aqui, essa desigualdade ela é triplicada, porque nós somos vistos como um outro. A gente não pode sentir, nós estamos falando materialmente, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos
o sujeito que já reencarnou 400 mil vezes, então tem o meu valor, eu tenho que me valorizar, sabe? Não foi à toa. E essa reencarnação é a melhor de mim, a melhor versão, sabe? Então, essa coisa de desigualdade, a gente não pode deixar, e a gente tem que começar a debater isso com a sociedade, sabe? Da forma, o espiritismo, essa doutrina maravilhosa, a verdade está no tudo do amor de Cristo, sabe? Mas o espiritismo traz, o Kardec catalogou esses estudos muito bonitos, sabe? É cada livro que tinha que ser, a gente tinha que ter tempo para, não é ler, você tinha que digerir certos livros, sabe? Então, por aí, então, vou continuar lendo aqui, tá? Então, aqui, ó. Então, que está falando que o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caráteres, das aptidões, que supondo possível e durável, tendo cada um somente com que viver. O resultado seria aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um, que desse a ela a cada um necessário. Já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Tá tudo certinho, nada tá errado. O que eu preciso para viver? Chega no ponto assim, it's enough, é o suficiente. A gente quer mais, e quer mais, e quer mais, sabe? E aí tem outros aspectos, mas você, às vezes você vai ter e você vai saber usar, nós somos mordomos de Deus, certo? Então, que você, agora, aí vamos talvez nos dons que a gente tem, mas nós estamos aqui falando normalmente de um aspecto financeiro aqui, por ser dessas instruções aqui, tá? Então, aí, essa necessidade de querer mais, a gente vê tanta miséria em Hollywood, e no mundo empresarial que tem esses bancos aí que pagam mega salários, você vê tudo tóxico, todo mundo doente, sabe? Não estou falando aqui, não estou julgando ninguém, mas a gente vê e percebe muito isso. Essa é competitividade. Se tem tudo suficiente, por que eu não foco em ser o melhor? Eu ser o melhor. Eu sou o melhor professor, né? Eu sou o melhor agente. Não tem que competir com ninguém, eu tenho que competir comigo mesmo. E você, automaticamente, você vai ali trazendo uma coisa interessante. Então, as instruções dos Espíritos, nesse capítulo, esse item 8, capítulo 16 do Livro dos Espíritos, é essa ideia de você voltar no básico, entender o que é reencarnação, entender as leis de Deus, certo? E aí, a segunda intenção aqui, para mim, aí nesse negócio aqui, nessas instruções aqui, vamos começar a dar mais valor ao espiritual, os dons espirituais, que é a riqueza maravilhosa. Essa sociedade materialista, ela é passageira. Ela nunca vai chegar a um balanço, a um equilíbrio sem espiritualidade. Porque a gente às vezes pensa que a pessoa está com muita coisa, tá nada. Tá não. Sabe? Então, quer dizer, essa instrução aqui no item 8 é isso. Começarmos a desagarrar, a desprender do materialismo. Tá? Aí nós vamos agora aqui para uma pergunta que no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, terceira parte. Por que eu coloquei a terceira parte aqui? Porque é a terceira parte das leis morais. Então, olha, você vê aqui, olha, lá foi a instrução dos Espíritos falando do materialismo. Então, eu trouxe aqui agora para a gente começar a ter uma ideia de leis morais. É o que é a minha ética, é o que vai transformar o meu ser. Então, o Kardec foi tão cauteloso com isso, com a distribuição do Livro dos Espíritos, que eu acho assim uma maravilha. Ele pergunta lá, será possível, então, o que está bold, tá em preto lá, é o Kardec perguntando, e a resposta dos Espíritos. É mais ou menos assim que é a estrutura do Livro dos Espíritos, tá? Aí ele pergunta na questão 811, será possível já ter existido a igualdade absoluta das riquezas? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Quer dizer, aí, Kardec, eu penso que ele era um avatar da vida, então já tinha um conhecimento muito, porque será possível se já terá existido? Quer dizer, que ele não só ficou aqui onde ele estava,
sabe? Talvez no mundo remoto e talvez no mundo futuro também. Então, ele expandiu muito, porque os espíritos que estavam auxiliando ele iam ter essa condição de ajudá-lo. Os espíritos respondem, não, nem é possível. Então, foi bem precisa, não foi de encher bolinha. Não, não é possível. E isso se opõe à diversidade das faculdades e dos caracteres. Essa palavra aqui de faculdades e caracteres foi feita lá na instrução dos Espíritos, no Evangelho. Porque na diversidade das faculdades e caracteres, quer dizer, as faculdades é o que nós conseguimos conectar, conseguimos desenvolver no período da nossa vida, a nossa inteligência, porque nós temos que ter inteligência. Então, quer dizer, tem espíritos que já encarnou trilhões de vezes, tem os que começou agora. A gente tem que entender isso também, sabe? E você vai desenvolvendo o seu caráter, dependendo de onde você nasce, a região que você nasce, culturas diferentes, estados diferentes, famílias diferentes. Então, tem uma diversidade todinha. Então, ele foi muito preciso e claro, sabe? Não, não é possível. Isso se opõe à diversidade de faculdades e caracteres. Então, não precisa ir muito longe. Então, quer dizer, por que eu vou perder tempo achando que político vai trazer igualdade para mim? Por que eu vou ficar perdendo tempo achando que eu vou fazer uma cirurgia plástica para eu ficar do tamanho do Márcio? Desculpa. Eu falei, nós somos tão baixinho aqui, tá? Tá falando da Ruth aí. Entendeu? Olha para você ver. Olha, não tem. Você pode ser alto, pode ser lindo, maravilhoso. Olha, os seus dramas é o mesmo, igual o meu, ou pior. Tá entendendo? Olha para você ver como é que é essa coisa, sabe? Então, aí vem uma pergunta subsequente de Kardec para os espíritos. Aí ele pergunta o seguinte: há, no entanto, homens que se julgam ser esse remédio aos males da sociedade? Olha o que a gente vive hoje. Nós estamos achando porque direito disso, direito daquilo. Eu, por exemplo, assim, eu gosto muito de dar um exemplo, sabe, gente? Eu não gosto da palavra gay, mas, assim, meu coração, a minha inclinação, eu sou casado com outro homem, eu não vou negar isso. Jamais. Se eu tiver que negar, pode esquecer que eu não estou no movimento, sabe? Mas, assim, isso não vai fazer diferença também. Não vai fazer diferença, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma. Depois eu vou explicar aqui o porquê que não vai fazer diferença, tá? Mas aqui, no entanto, homens que julgam ser esse remédio, quer dizer, é um remédio químico que vem na minha mente, sabe? É uma coisa rápida. A sociedade quer tudo rápido. Imposta. É imposta. Isso. É uma coisa que você... Porque o remédio tem uma fórmula. Precisa para alguma coisa. No espiritualidade não existe isso. Não existe. Tem um merecimento, tá? Mas aqui, não vou lá, não. O que pensais a respeito? Aí foi Kardec, uma pergunta inteligentíssima, sabe? E perguntamos os espíritos para isso. Ele falou assim, ó, são sistemáticos esses tais, como remédio. É um sistema, certo? Ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seriam, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. O mundo inteiro está em guerra. Gente, nós estamos em 2024, o mundo está pegando fogo aí de guerra. Pelo amor de Deus, me desculpa aqui. Certo? Olha que coisa. Então, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Olha que coisinha mais interessante. Básico. Voltar para o básico. Voltar para o básico. E aí a gente fica... Não vou conversar com a Fernanda porque a Fernanda é um partido político do que eu, diferente do meu. Ai, porque eu sou gay, eu não posso votar no Márcio lá, que o Márcio falou. Gente, isso são distrações para que a gente vive na miséria. A gente vai votar aqui, ó, e quimeras. Não estou mandando ninguém votar como eu, mas politicamente é o que o mundo quer, dividindo cada um no seu cantinho para que nós ficamos um contra o outro. Na verdade, é o nosso orgulho, a nossa vaidade que nos separa. Essas coisas que a gente quer, que a terra, que esse político, não vão dar para a gente nada, não. Não consegue, não. Eu fico observando, é tão bom aí que é o direito disso, direito daquilo. O mundo está pegando fogo em guerra, gente. E qual seria a solução para que nós ficássemos paralelo a isso sem sofrer? Conhecer a doutrina espírita. Exatamente. Então, já me escondeu lá. Não, essa resposta... Eu quero deixar para o final, para a conclusão. Acabou sintético. Não, desculpe, mas... Não, Kátia. O que você está falando tudo agora, é a doutrina. Agora,
é a nossa responsabilidade, a nossa missão de educadora que tem, que eu acho. E nós estamos ainda nós estamos acanhados. Como é que fala? Shy. É acanhado? É acanhado mesmo. Tímido. Nós estamos tímidos, sabe? Quando alguém fala um negócio de espírito, não. Eu não precisa ser de frente com as pessoas, mas com a inteligência que a gente já tem dado, com a base doutrinária que a gente tem capacidade de falar assim, meu irmão, vem me dar um abraço. Não discute com a verdade do outro, vai mostrar o que a doutrina tem Isso, de sabe? E aí... Esse argumento também é muito claro, é difícil. Preciso, Márcio, preciso. Você encontra esse argumento, você distribui aí $1.000 para todos nós aqui, olha, Acaba. daqui 2 anos, o que esse $1.000 aconteceu? Não, Márcio. Um tirou férias, outro colocou debaixo do colchão, outro triplicou. Não, e o detalhe maior também, se você... É estatística, tá? Todas as pessoas que ganham na loteria milhões de dinheiro, daqui a pouco fica próprio de volta. É verdade. Alguns sabem Administrar, porque, como você falou no começo, sobre a reencarnação é sábia. Ela é a lei, é justiça. Isso, Jane. E quando se vê todo mundo igual, a lei muda isso também, né, com os acontecimentos. Como o Mário falou também, cada um tem uma missão aqui, vem fazer alguma coisa. Então, se alguém vem com mais facilidade de ter, porque aquele ali tem condições de dar emprego, né? De fazer caridade, orientar, né? Ajudar uma entidade filantrópica, algumas coisas assim. Quem não tem, já teve, porque assim, a reencarnação é justa. Uma reencarnação você tem muito, outra você tem pouco. Isso aí, eu ouvi uma palestra, acho que foi uma você tem muito, outra você tem pouco, até você saber ser você e fazer o que você tem que fazer com muito e com pouco. Encontrar o equilíbrio, né? Ali, o equilíbrio, se cuidar do próximo, tendo ou não tendo, você ser sempre a mesma pessoa com as riquezas que são as virtudes, né? Tendo ou não tendo. Né? Então, O exemplo maior é o Chico. Você vê, não tinha nada e ajudava tanto. Exatamente. E nunca faltava. Às vezes não era dele, mas ele estava. E mesmo quando ele recebeu aquele dinheirão, dali ele passou para a federação, para montar. Então, se vocês me acompanharam, no primeiro slide foi uma orientação dos espíritos através do Evangelho, chamando para o básico, para a reencarnação, para a gente parar de estar dando muita atenção ao materialismo, certo? Nesse segundo slide aqui, sabe, olha que interessante, o Kardec e os espíritos falam que todo mal da humanidade, não importa o que é, sabe? Pode ser normal, é o egoísmo e a nossa vaidade, é a chaga da sociedade. Então, quando você começa, que meu direito, egoísmo puro. Olha para você ver aqui, são sistemáticos esses tais. Ele não colocou nem nome, sabe? São sistemáticos esses tais. Não foi a resposta do Kardec, foi dos espíritos elevados que estavam sustentando aí. Então, se hoje nós saímos daqui fazendo um pouquinho dessa entregação, sabe? Reencarnação importante é a lei, certo? Pararmos de dar mais a coisa do materialismo, que a gente possa usufruir. Tudo com equilíbrio, você pode fazer tudo. Não tem problema, certo? Cuidar da nossa vida, do que é importante, da nossa raiz, o que é importante. Então, quer dizer, essa lei da igualdade aqui no Livro dos Espíritos, na parte moral, é interessante. É por isso que eu estou interagindo, sabe? Um slide é do Evangelho, do outro é do Livro dos Espíritos, tá? E aí volta agora aqui para o Livro dos Espíritos, para o Evangelho, tá? Olha que interessante, que lindinho isso aqui, né? A verdadeira propriedade, né? Aqui, para mim, só a primeira parte, eu até grifei aqui, o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele dado levar deste mundo. Para que esse orgulho? Para que essa vaidade não leva a nada? Na hora que você morre, você não escolhe nem sua roupa. Desculpa aqui. Escolhe, Márcio, não. Só não sei quem tem que dizer, eu vou deixar guardadinho ali, Agora que eu for embora, põe aqui lá. Mas se o outro mudar, viu, Fernanda? Para que essa vaidade todinha? Para que esse orgulho? Essa guerra, gente, que está tendo aí, pelo amor de Deus, para quê? Puro orgulho do homem, pura vaidade. Nós podíamos estarmos em paz, vivendo, ajudando o outro lá, sabe? A Palestina com Israel, aqui na Grécia, lá no Brasil, está tudo, sabe?
Por que a gente não pode ter as coisas limpas, né? Nas esferas, né, as mais densas, tá? Por que a gente não pode ter as coisinhas organizadas, sabe? Né? Por que a gente não pode organizar a vida da gente também, né? A terra está pegando fogo, está tendo as queimadas, né? É a natureza falando, olha, eu estou sufocado. E a gente presta atenção no outro, né? E será que a gente já prestou atenção nas estações que tem dentro de mim? Qual estação que eu estou vivendo? Será que eu estou no fall? Será que eu estou na primavera? Será que eu estou... Você já percebeu isso, Kátia? Olha para você ver, olha, no outono que vem os furacões, vem as queimadas. Olha a transição de uma estação para outra. E em nossas vidas, conseguimos nós definir ou determinar que estação que eu estou? Qual que é a transformação que eu estou tendo? Todas elas são lindas, né? Basta saber. Tudo tem um positivo e negativo, Kátia. O mundo inteiro, tudo na vida tem um positivo e negativo. Mas vamos ler essa coisa aqui, essa maravilha aqui que a Instrução dos Espíritos fala. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ai, eu acho isso que não precisa de mais nada. Se todo mundo prestar atenção, vamos continuar. Do que encontra a chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto que pertence. Eu quero falar, forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, se você tem dons, à medida que você atrai, o universo é cheio de resources, recursos naturais. Você vai ter quantas casas você quiser. Você não precisa competir com ninguém. Ela vai ter quantos cachorrinhos ela quiser. Eu vou vender quantas casas eu quiser. Basta eu querer. Agora, tipo assim, se eu tô, um exemplo aqui, você chega na casa lá para limpar, você deixa sua energia negativa, positiva. Se você chega com gratidão, olha, eu vou cuidar dessa casa como se fosse minha. Olha a energia que você está deixando ali. Sem que você perceba, aquela mulher, ela vai, oh, mas meu Deus, a casa cheia é maravilhosa. Ela vai te recomendar outra pessoa. E você vai crescendo de uma certa forma. Aí você vai, ó, na hora que chegar uma pessoa do Brasil que chegou pelo México, todos nós chegamos, tá? Ó, eu vou ajudar ela aqui, eu vou passar uma casinha para ela aqui. Agora, minha filha, dá o seu melhor. Assim que é a vida. Nós estamos falando aqui de coisa de limpeza de casa, mas em qualquer patamar da vida é assim. Entendeu? Em qualquer patamar da vida é assim. Eu tenho uma tia minha que é muito interessante, ela é sempre evangélica, sabe? E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ela falava assim, olha, e ela morou em Nova York, e em Nova York o pessoal é meio rico, tá? É rico mesmo. E ela falava, sabe, que ela não ia limpar a casa de um daqueles bolos, só se deixar um bolo. Ela levava bolo. Ela quer a cozinha. Minha filha, ela trabalhou para casa por 25, 30 anos, até ela aposentar. Então, aí, nós não estamos falando de nada aqui, mas olha para você ver, é uma coisa de você com carinho, o que você faz, não importa a sua profissão. Essa igualdade, por que eu estou falando desse negócio de filho assim? Porque o texto e o livro que nós estamos falando aqui fala das riquezas, da igualdade de riqueza, mas não existe isso. Não tem condição. Nós só vamos levar daqui, nós somos mordomos de Deus. Tá mas é só espiritismo. Não, qualquer religião. Eu fui evangélico muito tempo. E é uma coisa que eu sabia de lá dentro da igreja. Você é mordomo de Deus. Você só vai usufruir. Então, dá o seu melhor quando você pegar os cachorrinhos para cuidar, sabe? Cuida dos bichinhos lá, sabe? E por aí vai cada profissão. Não, eu estava pensando aqui, porque na questão do... Às vezes a pessoa fala assim, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Então, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é a andança, viver cada passo que se dá. Né? Então, eu acredito que a gente tem que ter objetivo. Né? Eu quero comprar essa casa, eu quero comprar um carro, e a gente tem que ter objetivo, mas a gente tem que viver cada momento que a gente está, nesse caminho que a gente está. Né? Aí entra essas qualidades que você está falando aí, esse trabalho das virtudes, a gente tem que viver, eu tenho que respirar, tem que criar férias, negócio de jantar lá de fora, ou... tem que viver o momento para poder, quando chegar lá, você continue a usufruir, senão você vai chegar lá e vai estar, chega no final da estrada e cai morto. Ligou agora, né? Bom, então tá ótimo. Então, é isso aí mesmo, Márcio, sabe? Aí a gente tem que
E a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, sabe? Mas, assim, nesses 4 slidezinhos é que eu estava querendo pegar isso, sabe? Então, quer dizer que aqui, ó, nós não levamos nada daqui. Nada. Nada, 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 nada. E se você, por um motivo qualquer, vamos voltar aqui à reencarnação, quando você desencarnar, você tentar levar qualquer coisa que não é seu, você vai ficar empatado aqui no umbral. Nas esferas mais baixas, mais conectadas com aqui. Conectado com a miséria daqui. Então, gente, é outra coisa que a gente tem que começar a despertar. Na hora que eu sair, eu estou indo embora. Tchau, viu? Não vou ficar aqui, nem olhar para trás. Jesus falava isso no Evangelho, mas é isso aqui que eu estou falando. Porque ele falou assim, olha, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, você imagina. Então, se você desencarna e leva qualquer coisa daqui, se levar marido, se levar mulher, se levar tia, você vai ficar empatado por aqui. Você não vai nem chegar. Você não vai em canto nenhum ver Jesus, não. Tá? Então, eu vou continuar lendo aqui um pouquinho. Do que encontra chegar é deixar ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é, então, o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isto é o que ele traz e leva consigo. Olha para você ver aqui, interessante. Certo? Olha que é instrução. Não precisa limpar nada na vida, não. Tá entendendo? Olha que coisa interessante aqui, sabe? E aqui, né, ele vai falando, sabe? Parei aqui. Conhecimento, qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que ele será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seriam úteis. Proceder do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo do que lá vos possais servir. Ou seja, despedidas, bagagens. Está tão claro. Por que a gente complica? Né, Fernanda? Por que a gente complica, Paula? E assim, olha aqui já, ele já está dando uma dica para a gente. São tudo o que é do uso da alma, a inteligência, o conhecimento, né, as qualidades morais. Isso que é. Certo? Então, meus irmãos, a gente não veio aqui, não foi à toa. Tá? Vamos começar do primeiro slide, aquela ideia de que o materialismo não é nada. Voltar essa essência da reencarnação, que são as leis divinas. Certo? E aqui nós estamos de passagem. Certo? E a gente vai crescendo, né? E agora, aí, eu li hoje de manhã cedo, de volta, o capítulo 12 dos Missionários da Luz. Eu vou mandar o PDF para vocês lerem capítulo 12. É trabalho, dever de casa, tá? É dever de casa mesmo. E eu vou cobrar. Tá? Por que eu li o capítulo 12? Porque eu acordei de madrugada e meu mentor falou assim, você vai ter que ler, você vai ter que falar. Você pode esquecer que você vai falar mais de outra coisa. O Missionário da Luz é o André Luiz na jornada de aprendizagem lá em cima. Porque a gente não para. Quando você sai daqui de verdade, você vai para um lugar onde você vai ser educado. É o período entre vidas da gente, tá? Não adianta você querer ser sem ter. Não adianta você querer ser quem você não é. Certo? Mas isso tudo volta para a nossa reencarnação. Nós debatemos demais com as leis naturais de Deus. Nós queremos ser quem nós não somos. Nós queremos ter o que nós não temos. Certo? Aí, o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que eu vou mandar para todo mundo que está aí na internet, para vocês também. E nós vamos lá, o André Luiz vai no departamento de reencarnação do modelo de design. Não foi para reencarnação, é o design.
certo? Ele chega lá e vê cada célula, cada fibra do seu corpo é design. Ela é feita com carinho, de tanto amor, para que você seja um completista aqui. É onde vem a palavra completista no livro do Missionário da Luz. Certo? Eu acho que no livro Nosso Lar fala também, mas no Missionário da Luz vocês vão ver lá também. O seu tamanhozinho, Kátia, os seus óculos, os seus dedos, a sua corrente sanguínea, os seus órgãos genitais, até a luz que como ela flui, a sua tireoide, tudo é feito em detalhes para que você atinja a sua missão de luz aqui na Terra. Agora, por que eu vou debater? Se eu escolhesse eles baixinho aqui, por que eu vou querer ser grande? Porque se eu escolher e falar assim, olha, eu vou chegar ali, vou sair do Brasil, daqui a pouco eu vou achar umas famílias lá nos Estados Unidos, olha para vocês verem aqui, nós somos família. Está entendendo? Processo de aceitação, né? É processo de... E aqui, mas aqui, Márcio, lá em cima falou, aqui, se você prestar atenção aqui, tudo é de uso da alma, a inteligência, o conhecimento. É por isso que eu vou voltar aqui na base. Nós entendemos essa lei da reencarnação. Gente, não é de brincadeira, não. Sabe? Quando você começa a ler, o livro é maravilhoso, tá? E, assim, tudo que você quer saber sobre o espiritismo, na série de André Luiz tem tudo, tá? E lá, o livro é perfeito, simplesmente perfeito, sabe? E a gente tem que ler. E lá, o carinho com que ele fala das coisas, não é uma coisa que vai fazer assim, não. Não, quando a Paula chega no ponto de voltar, de reencarnar, aí ela começa, sabe? Ir para o departamento de design. Porque se colocasse uma Kátia linda, maravilhosa, ela quer arrebentar um bocão aí. É o que acontece com muita gente por aí. Às vezes, riqueza é pior do que pobreza. Você quer ver gente feliz? Vai na favela do Brasil. Vai no interior de Minas Gerais. Na simplicidade da vida. Na Índia também. Pois então. Muita pobreza, mas tem muita pesquisa que mostra que os indianos são muito felizes, muito pobres, mas você vai lá, entrevista eles, eu vi um documentário falando como é que eles conseguem viver com tanta felicidade, sabe? Tem tão pouco e chega... E aí fizeram a mesma reportagem em países desenvolvidos, tanta depressão, tanto remédio. Tem toda a questão material, mas a parte espiritual está, né, faltando. O documentário não chega nesse ponto, mas foca na questão da comunidade, como é forte, né? As relações e a questão espiritual também, em países mais pobres, que é muito forte. Esse é o realidade do nosso país. E aqui também. Muitos jovens vindo, querendo ter, esquecendo de ser, que é o que acontece. Isso. Exatamente. E você não pode... Isso aqui, gente, olha, essa coisinha aqui é o triângulo básico do ensino espírita. Se você conseguisse controlar esse fazer e ter, você eliminaria todos os seus dramas psicológicos. Porque o ter aqui é você... É a reforma íntima. É você conhecer, sabe o que você tem. Quais são os meus dons? Sabe? Meu nível intelectual. Como eu sou carinhoso. Parar de ter ciúme, parar de ter medo, parar de ter inveja. Eu não quero ter isso. Entendeu? É por aí que vai isso aqui que nós estamos falando. Tá? É você começar no básico, começar a modificar as suas aptidões ou os seus objetivos. A missão que todos nós temos aqui. Nossa missão é de ser feliz. Quando você lê lá, tem um termo completíssimo no capítulo 12 do Missionário da Luz, que fala o seguinte, tem gente que veio aqui para ficar 70 anos. Não consegue ficar nem 20, nem 30 se tiver essa criança que foi embora. Que Jesus ampare. Agora, é culpa dele não, é culpa nossa. Todos nós. Sabe? À medida que a gente vai vendo a vida diferente, à medida que a gente consegue passar isso para frente de uma forma carinhosa, sabe? Porque nós somos bravos, sabe? E a gente tem que... Então, e nós não somos um só. Não é só a Kátia, não é só o Mário, não é só o Paulo. Nós somos um todo. É por isso que hoje agora eu pensei, somos tudo baixinho aqui, só a Ruth que é um pouquinho grande aqui, sabe? Ali o Wallace, sabe? Nós somos tudo baixinho aqui no nosso grupo. Como é que é, Biane? Paulinha alta também. Mas assim, eu estou falando do tamanho que não tem nada a ver com isso. Mas assim, gente, é focar que é necessário, sabe? Começar a dar valor. O que eu tenho? Estou aqui.
Como é que é? O Alex falou, tô aqui. Aí eu falo que então é muito importante que a gente foque nesses valores morais da gente. Não adianta eu querer ser o que eu não tenho, sabe? Eu tenho que ser o que eu sou. Não adianta que fala, sabe? Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu sou, sabe? Então faz parte disso. É nós descobrirmos o que eu tenho, quais são os meus dons que Deus me deu. Começa a usar ele. Aí você entende que ele é de Deus. Só para você ver, tá vendo? Essa moralidade todinha. Aí você começa a fazer as coisas com carinho, com amor, com paz, sabe? E a missão de todos nós é sermos felizes, fazer diferença, completar respeitar a espiritualidade, porque eles trabalharam tanto para colocar a gente de volta aqui. Vamos honrar pelo menos isso, certo? Vamos honrar essa capacidade que a gente tem e que a gente possa abrir o nosso coração para cada dia, né? A gente estar melhor um pouquinho, que a gente possa dar valor à riqueza moral, à riqueza espiritual. Paz, luz para vocês. Muito obrigado pela atenção. E eu fico chateado que vocês não fazem tanta pergunta quando eu estou falando, tá? Mas que Jesus abençoe todos nós, tá? Muita paz para todo mundo. Obrigado. Coloca a musiquinha, né, Paula? Vou parar, né, de Eu vou gravar. baixar ela. Isso. É para disso.